Sabe quando a gente pensa em arte? Geralmente vem à cabeça um museu, um teatro, não é? Mas e se a arte resolvesse sair desses lugares? E se ela invadisse o nosso dia a dia, assim, de repente, sem pedir licença? Pois é, essa é a grande questão aqui. O que acontece quando a fronteira entre o que é uma performance e o que é a vida real fica tão, mas tão fina que a gente mal consegue distinguir? Quando a cidade se transforma num imenso palco para acontecimentos inesperados. Para a gente começar a entender essa ideia, nossa análise nos leva para as ruas de Buenos Aires. Pensa só, novembro de 2002. Uma cidade viva, pulsando, com sua rotina de sempre. Pessoas indo para o trabalho, o barulho do trânsito, um dia que parecia ser como qualquer outro. Até que, de repente, essa normalidade é quebrada. Em vários pontos da cidade começam a aparecer corpos, imóveis, espalhados pelas calçadas, pelas praças. Eram bonecos hiperrealistas, sabe? Daqueles que enganam o olho, que de longe parecem pessoas de verdade. Imagina a cena. A reação das pessoas foi imediata e completamente dividida. Uma parte entrava em pânico, claro, ligava para a polícia, para a ambulância, achando que era uma tragédia real. Mas o mais chocante, o que realmente dá um nó na cabeça, é que a grande maioria das pessoas simplesmente passava reto. Ignorava. Como se aqueles corpos fossem só mais um elemento na paisagem urbana. E aí ficou aquela pergunta paralisando a cidade. Afinal, o que é isso? É um desastre? É um tipo de protesto silencioso? Ou seria uma forma de arte? A confusão estava completamente instalada. Para desvendar esse mistério, a gente precisa ir além das definições comuns. A gente precisa de um novo jeito de olhar, que vai muito além da ideia tradicional do que é o teatro. E a nossa guia para essa compreensão é o trabalho da pesquisadora Iliana Diegues Cabalheiro. O livro dela, Cenários Liminares, é tipo a chave que abre essa porta. Ele nos dá as ferramentas para decifrar não só o que aconteceu em Buenos Aires, mas um fenômeno artístico e político muito, muito mais amplo. Agora, atenção porque aqui está o pulo do gato. A autora nos ajuda a diferenciar teatro de teatralidade. Teatro a gente conhece, ter o palco, os atores, uma história sendo representada num espaço definido. Agora, a teatralidade, essa é outra coisa. Ela acontece no meio da vida social, envolve pessoas, eventos reais e, o mais importante, ela não quer só representar a realidade, ela quer intervir na realidade. É imprevisível, não tem um roteiro fechadinho. O foco da Cabalheiro é justamente nesses atos simbólicos que vivem ali na fronteira, sabe? Nesse espaço meio nebuloso, entre o que a gente chama de arte e o que a gente chama de vida. E é exatamente nesse espaço intermediário, nesse entre-lugar, que a gente encontra o conceito-chave para desvendar tudo isso. É aqui que mora o poder da coisa toda. A palavra mágica aqui é liminaridade. Pode parecer um nome complicado, mas a ideia é bem simples. Vem do latim limen, que significa umbral, a soleira de uma porta. É um conceito da antropologia para descrever um estado de transição, um momento de suspensão em que as regras antigas já não valem, mas as novas ainda não foram criadas. Para ficar mais fácil, é como estar parado na soleira de uma porta. Nem totalmente dentro, nem totalmente fora. É como o amanhecer. Não é mais noite, mas ainda não é dia. É como um rito de passagem, aquele momento de pura transformação. Um espaço de incerteza. A autora se apoia muito no antropólogo Victor Turner, que via a teoria não como uma coisa fixa, mas como faíscas de reconhecimento. A ideia de liminaridade é uma dessas faíscas que, de repente, nos permite ver o mundo de um jeito totalmente diferente. E aí? Olha só como tudo se encaixa. Aqueles corpos em Buenos Aires? Aquilo foi um cenário liminar. Criou um momento poderoso de suspensão bem ali na soleira entre a arte e a vida, o simbólico e o político, forçando cada pessoa que passava a se questionar e a tomar uma posição. E o que é realmente fascinante é que isso não foi um caso isolado. Essa forma de ação, na verdade, se espalha como uma ferramenta política e artística muito potente. A pesquisa da Cabalheira demonstra exatamente isso, que esses cenários liminares são uma forma de expressão e de ação política muito relevante em vários contextos da América Latina, quase sempre ligados a memórias de violência, a processos de resistência e a lutas sociais. Se a gente dá uma olhada nos temas do livro, a gente vê a dimensão disso. No Peru, por exemplo, a autora discute as políticas do corpo, usando o próprio corpo como palco do protesto. Na Argentina, ela analisa as tramas da memória, ligadas às feridas da ditadura. Na Colômbia, as práticas de visibilidade, para dar um rosto às vítimas de conflitos. E no México, as resistências lúdicas, que usam humor e o jogo como forma de crítica. São todas maneiras diferentes da performance invadir a vida para dizer o que não pode ser dito de outra forma. Então a gente chega ao ponto central de toda essa análise.
o que realmente significa essa arte que opera no limite do possível. Então, por que tudo isso é tão importante? Primeiro, porque retoma o espaço público como um lugar de debate. Segundo, porque nos confronta com verdades que, muitas vezes, a gente prefere ignorar. Terceiro, porque se torna uma ferramenta poderosa para dar voz à memória e à resistência. E, finalmente, porque explode nossas caixinhas e desafia a própria definição do que a gente acha que é arte. No fim das contas, a gente não está falando de uma arte que se contenta em ficar quietinha numa parede ou confinada num palco. É uma arte que vive, que respira e que, acima de tudo, provoca, bem no meio da gente. E isso tudo nos leva a uma última provocação. E hoje, ao nosso redor, onde será que a arte e o protesto estão se encontrando, criando os novos cenários liminares do nosso tempo?